versículo 3. Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Judas, versículo 3. Santo é teu nome, Senhor. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por estarmos na tua casa mais uma vez, primeiramente para te louvar, para te adorar e também para ouvirmos a tua palavra. Ensina-nos nesta noite, Espírito Santo, que sejamos edificados em nossa fé, que sejamos edificados espiritualmente, Pai querido, e tua seja toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Amém? Pode se assentar na presença do Senhor. Irmãos, interessante que Judas, ele diz aqui, nesse versículo, que ele, embora estivesse muito ansioso para escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Irmãos, vocês estão percebendo aqui que até mesmo Judas, ele mudou a mensagem dele. A vontade dele era escrever a respeito da salvação em Cristo, mas ele sentiu que era necessário escrever a respeito da fé e batalhar pela fé. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. Muitas vezes nós estamos ansiosos por uma coisa, mas o Espírito Santo, ele quer que nós façamos outra coisa. E Judas, ele foi dirigido pelo Espírito Santo, ele venceu a ansiedade dele para escrever aquilo que o Espírito Santo queria que ele escrevesse. Amém? Então, o Espírito Santo, irmão, ser guiado pelo Espírito é fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Muitas vezes nós somos tentados a fazer alguma coisa, mas aquilo não é a vontade do Senhor. Ele queria escrever a respeito da salvação, mas ele escreveu a respeito de batalhar pela fé. Irmãos, e por que é tão importante nós batalharmos pela fé? Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem aqui crê no Senhor, diga aleluia. Aleluia. Só assim nós conseguimos agradar ao Senhor, através da fé, crendo que ele existe, e não apenas que ele existe, mas que ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Toda vez, irmãos, que nós buscamos ao Senhor, nós temos que crer que ele vai recompensar cada minuto, cada segundo que nós passamos na presença dele. Você crê, amém? Então diga glória a Deus. Irmãos, também a palavra diz lá em Marcos capítulo 9, versículo 23: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Diga, tudo é possível, àquele que crê. Então, irmãos, nós temos que batalhar por essa fé, porque se nós perdermos a fé,
nós não agradaremos a Deus e nós não poderemos absolutamente nada. Nós não poderemos vencer o maligno, nós não poderemos alcançar milagres da parte do Senhor, porque tudo é possível àquele que crê, mas nada é possível para aquele que duvida do Senhor. Então, nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós não podemos perder a nossa fé, e Ele manda nós batalharmos por esta fé, nós lutarmos pela fé. Irmãos, as pessoas elas lutam por tantas coisas, não é? A pessoa luta para estudar, aí ela se forma, aí ela luta para alcançar um emprego, ela alcança um emprego, aí ela luta para casar, ela consegue casar, aí ela luta para ter filhos, o casal tem filhos, aí de repente, uma hora na vida surge uma doença, e sabe o que acontece? Acaba com tudo, né? Tudo que ele batalhou para estudar, ele batalhou para trabalhar, ele batalhou para se casar, ele batalhou para poder ter filhos, e depois quando ele pensa que ele já conseguiu tudo, vem uma doença, vem um problema familiar e acaba com tudo. Isso é o que se chama, irmãos, edificar sobre a areia. A pessoa, irmãos, ela pode ir edificando, e a vida parece que está indo tudo bem. Nossa, que maravilha, eu estudei, concluí a faculdade, consegui um emprego, estou ganhando bem, tenho família. Mas, irmãos, o diabo ele não tem pressa também, sabe, irmãos, ele vai deixando. Às vezes ele está olhando a vida da pessoa e está percebendo, está faltando uma coisa na vida dele, e através disto que eu vou derrotar ele, é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé é o alicerce. Amém? Irmãos, ninguém começa a construir sem antes construir o alicerce. Ninguém começa uma casa sem alicerce. A pessoa que leva a vida dela sem ter o cuidado de adquirir fé e conservar essa fé, é a pessoa que está construindo sem alicerce. Uma hora vem o vento, uma hora vem a chuva, vem um terremoto e desmorona tudo aquilo que ela construiu. Então, irmãos, Judas ele está falando, batalhem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Irmãos, quando nós nos convertemos, o Senhor ele nos conferiu uma porção de fé, mas esta fé que nós recebemos, ela pode aumentar. Diga, a fé que eu recebi pode aumentar. Amém? Irmãos, e glória a Deus por isso. Sabe por quê? Tem coisas que hoje nós não conseguimos, mas se nós crescermos na fé, nós vamos conseguir. Às vezes não é que Deus fale assim, fale Jesus, já fez tudo por mim na cruz do Calvário. Irmão, Jesus já fez tudo. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais nas regiões celestiais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se Ele já fez tudo e eu ainda não alcancei algo, não é porque Ele não fez, é porque eu ainda não fiz. Eu ainda não me edifiquei sobre a fé, Judas 20, né? Eu não me edifiquei sobre a fé, e por falta de fé eu não alcancei. Irmãos, a fé ela pode ser aumentada. 2 Coríntios, abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Aleluia. Olha o que diz: da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram,
Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação é que vocês aumente ainda mais. Diga glória a Deus. Olha o que ele diz aos coríntios: à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação é que vocês aumentem ainda mais. Ou seja, a atuação de Paulo, ou a atuação do Espírito Santo, ou seja, à medida que eles fossem crescendo na fé, com certeza, irmãos, os milagres iriam aumentar. Coisas que eles não haviam alcançado ainda, eles alcançariam à medida que a fé deles fosse crescendo. Então aqui está provado, irmãos, que a fé pode aumentar. Jesus já fez tudo por nós. Mas se eu tiver pouca fé, eu não me aproprio de tudo aquilo que ele fez, eu não tomo posse, eu não consigo crer para viver aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, o problema não está mais em Deus querer fazer ou não, Ele já fez tudo. A questão é, eu estou edificando-me sobre a fé, eu estou fazendo algo para aumentar a minha fé e alcançar, então, porque quando eu creio, eu já alcancei o milagre. Se tem alguma coisa na nossa vida, irmãos, que ainda não nos apropriamos, é porque a nossa fé não alcançou ainda. Amém? Mas é porque Deus não quer. Não, Deus já quis tudo e já fez tudo. Eu é que não quero crescer mais. Eu é que não quero me alimentar mais da palavra, não quero orar mais e não quero crescer. Pronto, irmãos, é isso. Porque quando eu crescer, conforme a minha fé aumentar através da edificação, né, irmãos, o que vai acontecer? Coisas novas vão começar a acontecer na minha vida, porque eu decidi crescer na fé. Diga glória a Deus. Fale, eu é que decido se vou crescer na fé ou não. Abra aí também 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vós que vocês têm uns pelos outros. Diga aleluia. Aleluia. Olha o que ele diz para os Tessalonicenses aqui, né? Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Então você está vendo como a fé pode ser aumentada, como a fé pode crescer. E quanto mais a fé deles crescia, irmãos, aumentava o amor que eles tinham uns pelos outros. Fale, sem fé, não há amor. Porque, irmãos, a fé é o fundamento sobre o qual virá amor, paz, alegria, felicidade, prosperidade, saúde, família, bens materiais. Agora, sem o alicerce, irmãos, não tem onde, não há base para que Deus me dê outras coisas. Para que eu construa, precisa haver um alicerce. Então, irmãos, a fé é o alicerce. E Judas 20 diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Fale assim: a fé é o alicerce. E quando eu oro em línguas, eu construo sobre o alicerce. Ou seja, você vai orando em línguas. Você já tem fé. Você está orando em línguas, está acrescentando amor, paz, alegria, felicidade. O fruto do Espírito Santo vem sobre o alicerce da fé. Porque se eu não tenho fé, eu não creio nem que Deus existe, que Ele pode, que
que Ele já me abençoou, eu não consigo acreditar. Então, irmãos, não existe base e não há como construir absolutamente nada se não houver uma base. E aquilo que a pessoa construir vai cair, porque não tem uma base sólida, que é a fé. Então, irmãos, a Bíblia fala: a fé sem obras é... Então, a fé é o alicerce. Se eu não construir em cima do alicerce, não adianta nada. Você já viu alguém morando em alicerce? Ninguém mora em alicerce. Ah, eu tenho fé. Ah, tudo bem, você tem fé, mas se você não morar no Espírito, você não vai construir nada em cima do alicerce. Tem gente que fala assim: a fé sem obras é morta, pensando dessa forma: ah, eu tenho fé, eu tenho que sair fazendo a obra, eu tenho que sair fazendo coisas, comprando coisas. Não, eu tenho fé, eu vou comprar, eu tenho fé, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você tem fé, tem alicerce. Esse fazer é você começar a orar no Espírito para edificar sobre alicerce. O que você vai fazer depois disso, irmãos? Você vai precisar ouvir Deus falando com você. Não sou nem eu que vou sair fazendo o que eu quero. Deus, irmãos, Ele não nos chamou para fazer coisas boas. Ele nos chamou para fazer o que Ele quer que nós façamos. Coisa boa tem um monte para fazer. A questão é: qual destas coisas Deus quer que eu faça? Amém, irmãos? Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Ah, fazer isso é bom, isso também é bom, isso é bom, isso é bom. Tudo, existem milhares de coisas boas para se fazer. Mas tem uma coisa que é a coisa que Deus quer que você faça. E às vezes a outra coisa boa é para o outro fazer. Um vai ser pastor, outro missionário, um apóstolo, um mestre. Um vai ter dons de socorros, o outro vai fazer outra coisa. Mas nós temos que saber o que Deus quer que cada um de nós venhamos a fazer. Diga aleluia. Isso é andar no Espírito, é andar dentro da vontade do Senhor. É dentro da vontade do Senhor. Irmãos, então a fé pode aumentar. Diga mais uma vez: a minha fé pode ser aumentada. E eu posso edificar sobre a minha fé, orando no Espírito Santo. Levante as mãos, dê uma salva de palmas, glorifique ao Senhor. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala que a fé, ela pode ser fraca. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Romanos 14, 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, existe pessoa fraca na fé. A pessoa fraca na fé, ela está limitada. Ela vai se apropriar de algumas coisas, segundo a fé que ela tem. A pessoa fraca na fé, irmãos, ela mesmo tendo uma medida de fé, mas ela pode viver preocupada, ansiosa, nervosa, pode ter todo um monte de enfermidades, ela pode ter um monte de complexos no seu interior, ela pode ter orgulho, como pode ser uma pessoa com complexo de inferioridade, sabe? Ela tem fé, mas é uma fé inoperante, é muito fraquinha, é um alicercezinho muito fraquinho. Se começa a construir, já dá 1 metro de parede, já quer despencar, porque é uma fé fraca, é uma base fraca. Você quer ver outro versículo aqui, Romanos 14, 2. Aliás, é o próximo versículo, né? Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Olha como uma pessoa que tem uma fé fraca sofre. Ela não tem nem fé que pode comer carne, irmãos. Alguém põe na mente dela, a religião põe na mente dela: você não pode comer carne. Ela acredita e não come. Às vezes passa a vontade.
Uma vez em Juquiá fomos visitar uma família e eles eram de uma seita, né, que não comia carne. Aí, irmãos, a avó do menino confessou para a gente, falou assim: olha, os pais não comem carne, mas olha o menino era branco, irmãos, parecia algodão de branco. Ela falou assim: ai, Deus me perdoe, mas eu como carne porque eu não sou da religião deles. Eu como carne e eu escondo e dou carne escondida para o menino, porque o menino vai ficar doente, vive gripado, porque os pais não comem carne, não dão carne para o menino sofrendo, imunidade baixa, porque eles não comem carne. Então, irmãos, a pessoa fraca na fé, ela é manipulada. A religião manipula ela, impõe coisas sobre ela, e ela é fraquinha na fé, ela não tem conhecimento, e ela acaba muitas vezes, irmãos, se deixando levar por falsas doutrinas, e ela tem uma fé negativa, né, que é pior. Ou seja, se eu comer isso aqui vai fazer mal para mim, eu posso morrer, porque Deus não gosta disso, porque Deus não se agrada disso, e não tem nada a ver, né? Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Isso aqui está Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quem é forte aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que suportar os fracos. Agora, todo aquele que é fraco pode ficar forte. Diga glória a Deus. Olha, todo aquele que é fraco pode ficar forte. Se ele quiser. É ele que vai decidir. Irmãos, um exemplo, às vezes, se colocar aqui, vamos supor, um saco de cimento, e pedir para você levantar, eu creio que os irmãos aqui todos levantam, mas a palavra de Deus fala, irmãos, que não sobrevém sobre nós provação maior do que possamos, ou seja, Deus sabe quanto nós aguentamos. Então vamos supor que tem um saco de cimento aqui, e Deus fala: levante. Eu vou lá e Deus, eu não consigo, o Senhor me mandou fazer uma coisa impossível, ou digamos que é uma luta que eu estou passando, e eu falo: Senhor, eu não suporto esta luta. Irmãos, não é que você não suporta a luta. Quando você não suporta, não está suportando alguma coisa, ou não está dando conta de fazer alguma coisa, é muito pesado. Eu tenho que pensar assim: é pesado porque eu não me exercito. Diga aleluia. Aí o peso está ali, o saco de cimento está ali. Não, se Deus mandou eu levantar, é porque Ele sabe que eu posso. Só que a minha falta de exercício me torna incapaz de levantar. É outra situação. Aí eu sei que Deus quer que eu faça aquilo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a academia e começo uma semana de exercício intenso, 2, 3, 4, 1 mês de academia. Eu chego no saco de cimento e faço assim, jogo na costa e levo para onde eu quiser. Diga glória a Deus. Falei, a questão não é não ter força, é não se preparar, é não se exercitar. Amém? A situação está difícil. Fortaleça a sua fé. Se aquilo está acontecendo, se algo está acontecendo na minha vida, irmãos, e está difícil, é porque eu estou fraco. Porque Deus sabe que eu posso fazer, Deus sabe que eu tenho condições, e Deus não vai aliviar para ninguém, irmãos. Mas meu braço está doendo. Exercita o teu braço que ele para de doer. Eu aprendi isso, irmãos. Eu vivia com torcicolo,
né? Dor no pescoço, uma época começou a atacar, meio que direto, querer travar o pescoço. Comprei uma barra de flexionar e começava aquela dor, em vez de eu pegar e deitar e ficar, não, eu falei, está doendo, então vai doer mais, é agora que vai doer. Pegava aquela barra e ficava 10, 15 minutos, irmãos, a dor dobrava. Sabe o que acontecia depois? Passava toda a dor, porque na verdade, irmãos, a dor que eu sentia era a musculatura que estava fraca. Quando a pessoa ela começa a sentir dor, ela começa a sofrer espiritualmente, não é o problema que é grande não, irmãos, ela que é fraca, é a pessoa que é fraca, porque Deus ele nos deu todos os recursos para nos fortalecermos na fé, e Ele diz: tudo é possível para aquele que crê. Então aplauda, glorifique e exalte o Senhor. Aleluia! Pastor, tem um demônio me perseguindo. Manda ele embora. Mas eu não consigo. Consegue? Se ele está te perseguindo, pode ter certeza que você tem condições de vencer. Agora Jesus falou para os discípulos certa vez: esse demônio só sai com jejum e oração. Não é que o jejum expulsa o demônio, o jejum nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo. A minha intimidade com o Espírito Santo aumenta toda vez que nós jejuamos. E quanto mais você jejua, mais você ora, mais intimidade com o Espírito Santo, a fé aumenta. Aí é a hora que você se vira para aquele demônio e fala: sai em nome de Jesus, e ele vai embora. Mas nós temos condições de vencer qualquer demônio do inferno. Aplauda, glorifique, exalte o Senhor. Aleluia! Não é que Deus não quer tirar, irmãos. Deus não quer tirar isso da minha vida. Olha, Deus não vai tirar. É você que vai ter que jogar fora. Mas eu não quero isso em mim. Então jogue fora. Joga fora então. Mas como? Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando o diabo vem, irmãos, para nos atacar, não fique desesperado. Você fala: espera aí, demônio, eu vou para a academia do Espírito Santo. Não adianta, irmãos, nós queremos enfrentar uma pessoa que luta jiu-jitsu, muay thai, kung fu, karatê, boxe. Tem pessoas, irmãos, que são muito corajosas, mas não adianta um homem corajoso e forte querer enfrentar um camarada que é especialista em artes marciais, faixa preta em artes marciais. Antes de enfrentar aquela pessoa, ele vai ter que fazer arte marcial, senão ele vai perder. Pessoas querem enfrentar o diabo, irmãos, sem ir para a academia do Espírito, sem fortalecer a fé. A religião é engraçada demais. A religião, a gente é uma ousadia. Pise na cabeça de Satanás, esmaga a cabeça dele, mas não ensina o povo a orar, não ensina o povo a batalhar pela sua fé, não ensina o povo a edificar sobre a sua fé, e faz batalha espiritual, e é guerra espiritual. Estenda a mão para lá agora, vamos expulsar os principados e as potestades. Irmãos, não parece um povo corajoso? Nossa, aquela igreja, que povo corajoso! Eles expulsam os demônios, eles pisam na cabeça do diabo, eles repreendem até os principados e potestades. Agora, irmãos, se o demônio está saindo, é outra história. Amém, irmão? Se o principado e potestade está indo embora, é outra história. Porque não basta ter coragem. É igual o homem, ele é corajoso, mas só com coragem ele não vai vencer um faixa preta em artes marciais. Ele vai ter que batalhar, ele vai ter que ir para uma academia, ele vai ter que aprender, talvez passar anos na academia,
aprendendo judô, karatê, jiu-jitsu, para depois pensar em encarar aquela pessoa. Amém? Está entendendo? Amém, irmãos? Agora tem crente, irmãos, ele se converte hoje, no outro dia já estão falando: ó, expulse os demônios, né? Pise na cabeça do diabo. Irmãos, ele não teve tempo de se preparar absolutamente nada, ele não se fortaleceu na fé, ele não está edificado sobre a fé. Por isso, irmãos, que é muito sério. Antes de pensar em enfrentar um monte de coisas, vamos nos fortalecer na fé, vamos batalhar pela nossa fé. Diga glória a Deus. Viu, irmãos? Claro que Deus, ele nos guarda, ele nos protege, assim como um pai, ele protege o bebê, ele protege o filho que é pequeno. Assim também Deus nos protege. Mas, irmãos, para nós entrarmos na batalha, nós temos que estar fortalecidos. Para nós irmos contra as forças do mal, né? Nós temos que estar fortalecidos e edificados na fé que o Senhor um dia nos deu. Diga glória a Deus. Fique em pé no teu lugar. Glória a Deus. Vamos orar, amém? Vamos aumentar a nossa fé em nome de Jesus.